continente isolado, selvagem e independente. Assim é a Antártica, uma região que tem papel essencial na manutenção do planeta. Lá não pode ter ocupação territorial e militar e nem exploração econômica. A única forma de atuação dos países é a pesquisa científica, segundo determinam o Tratado Antártico e o Protocolo de Madrid. O Brasil também desenvolve estudos do continente gelado por meio do PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro. Criado em 1982, esse programa é coordenado pela Marinha e conta com a participação de cientistas de várias universidades. Entre eles, o botânico Matheus Paciência, pesquisador da Unip. Ele participou de uma missão na Antártica e é o nosso convidado de hoje do Opinião Livre. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Que experiência maravilhosa que você teve o privilégio de participar, né? A gente sempre espera um convite desse na vida. Acho que todo cientista deveria ir uma vez na vida, assim. É verdade. Eu adoraria, mesmo não sendo cientista, adoraria ir. Agora, como surgiu esse convite para a Unip integrar o PROANTAR, que é, como eu disse, o Programa Antártico Brasileiro? Bom, o convite partiu do professor Paulo Eduardo Câmara, da Universidade de Brasília, que também já foi professor e pesquisador da Unip anos atrás. Ele procurou ao Núcleo de Pesquisas em Biodiversidade da Unip, ao qual eu faço parte, que é coordenado pelo Dr. Drauzio Varela e pelo professor Wilson Malavasi, para que a gente pudesse trazer novidades aos trabalhos que o Paulo já vinha desenvolvendo na Antártica com as briófitas antárticas. O trabalho do Paulo era muito mais focado, é muito mais focado na parte evolutiva das plantas antárticas, e ele queria que o trabalho dele também contemplasse a parte química dessas plantas, que é um grupo pouco estudado com relação à parte química. Então ele nos procurou para poder integrar ao projeto dele. E depois, quando você identifica, por exemplo, isso aqui você trouxe, eu vou até mostrar, porque fica fazendo claro, parte do cenário, e a gente tem que mostrar. Claro, o que é isso aqui? O que você trouxe? Então, na Antártica nós fomos coletar briófitas, como eu te disse, né, que são plantas muito pequenas, existe uma variação, uma variedade em torno de 15 mil espécies no mundo, mas na Antártica tem apenas 111 a 113 espécies. Tá? Mas ainda assim é o maior grupo de plantas terrestres que existe na Antártica. Então nós fomos coletar essas plantas em especial porque elas ainda são muito pouco estudadas com relação aos aspectos químicos. O que era o trabalho basicamente? A gente saía todos os dias para campo, né? A gente fazia algumas expedições em campo, e ao longo dessas expedições nós íamos atrás dessas plantas minúsculas que... Que bonitinho, tudo catalogado, Olha, aqui elas estão catalogadas depois da gente fazer as coletas e as identificações, elas são assim armazenadas em laboratório depois, tá vendo? Isso aqui é uma amostra herborizada, que nós botânicos damos os nomes. Com uma quantidade muito pequena de plantas dessas, a gente pode determinar qual é a espécie, qual é a família da planta, qual é o gênero, né? E isso aqui pode permanecer guardado por muitos e muitos anos. Numa sala climatizada, né, num ambiente controlado, a gente consegue guardar essas plantas. Então, isso aqui é a pesquisa que você fez já na Antártica? Na verdade, é uma parte da pesquisa. A pesquisa era dividida em duas partes. Uma era a coleta do material para a gente catalogar, que é isso aqui. E a outra parte era uma porção um pouquinho maior de cada uma dessas espécies que nós usaríamos depois para fazer testes laboratoriais, para ver quais eram as partes químicas, né? Qual é o componente químico dessas plantas. Né? A parte interessante desse trabalho é a seguinte: imagina que tem todas as plantas ou todos os seres vivos, eles são pequenas fábricas de substâncias, de moléculas, né? Uma planta que vive numa situação de condições climáticas extremas, como as briófitas lá na Antártica, ou todos os outros organismos da Antártica, eles têm que desenvolver um aparato químico diferente, ou a gente espera que seja diferente daqueles de outros organismos que ocorrem nas regiões tropicais, temperadas. Né? Então, daí que veio a pergunta, poxa, essas plantas da Antártica, elas têm uma química parecida com as plantas das regiões tropicais e neotropicais, enfim, temperadas? Né? Essa era uma das perguntas. Para responder isso, a gente tinha que ter coletado, né? Nós coletávamos uma parte maior dessas plantas. Né? Você não consegue fazer identificação química com tão pouquinho assim. É verdade. Então, a gente coletava em torno de
40, 50, no máximo 100 gramas, dependendo da espécie que nós estávamos buscando. Né? E esse material depois nós trouxemos para a Unip em São Paulo e ele vai ser testado ainda em laboratório. Essa foi a coleta em campo que vocês fizeram lá na Antártica, inclusive a gente tem algumas fotos. Olha, aí a gente está fazendo trabalho em campo, né? Note que são plantas muito pequenas, então é difícil a gente chegar até elas. Nós fomos numa época ainda que era o início do verão antártico. E o verão é assim, hein? Exatamente, né? Então o início do verão antártico é a nossa primavera, que ainda tinha muito gelo cobrindo o solo. Então muitas vezes nós tínhamos que cavar para chegar até as plantas. Aí um exemplar de uma das briófitas, se eu não me engano é o gênero Sintrichia, que está aí. Né, os botânicos dão nomes científicos bem complicados, tá, para as plantas muitas vezes. Então esse é o gênero Sintrichia, uma das plantas que a gente coletou. Aqui um Hymenoloma, que é uma outra espécie. Só para você ter ideia, essas partes mais alongadas que a gente consegue ver da planta, né, essas que tem uma setinha na ponta, isso não tem mais que 1 centímetro. Nossa, então você imagina o tamanho disso. Parece tão grande, né, que a gente Exatamente. Tá E para achar isso no campo, naquela vastidão de gelo, você imagina a dificuldade que é, né? Então, você que fotografou? As fotos são minhas. Uau! Eu adoro fotografar. Aqui de novo uma Sintrichia também. Quer dizer, além de fazer a pesquisa em campo, você ainda fotografa, pega um pouquinho, coloca nesses papeizinhos assim. Esses né? papeizinhos a gente fazia depois no navio, né? Já numa condição mais... Quando voltava para o navio. Quando voltava para o navio. Né? Aí uma outra espécie também de briófita, essa acho que é Renediella, o gênero. Mas como você fazia? Você tirava o gelo, elas estavam escondidas? Exatamente. Você como Muitas vezes a gente conseguia ver essas plantas, a gente caminhava longos percursos, às vezes 3, 4, 5 horas, mas às vezes a gente tinha uma ideia que aquele local, um determinado local, podia conter aquela briófita, porque tinha uma pedra, porque tinha gelo por perto, e onde tem gelo, depois que derreter vai ter água, e as plantas precisam de água, água doce, né, disponível. Então a gente imaginava um lugar e depois cavava. Essa foto é curiosa, que aqui está uma das poucas plantas vasculares que existem na Antártica. O que é planta vascular? Nesse caso, são as plantas que possuem flores. As briófitas, elas não possuem vasos condutores. É uma planta que surgiu há pelo menos 400 milhões ao longo da evolução, lá atrás na evolução. Já essas outras plantas, né, as plantas vasculares, elas vêm um pouquinho depois na escala evolutiva. E na Antártica existem 3 espécies vasculares só, plantas que são condutoras. Como plantas com flores, árvores, por exemplo. Condutoras, você diz plantas com flores, é isso? Só para a gente entender, porque aqui ninguém é cientista. São plantas que conduzem a seiva, elas possuem células especializadas na condução de seiva. Tá. As briófitas não têm isso. As briófitas não têm não são condutoras. Exatamente. Tá. Na Antártica existem apenas 3 espécies de plantas vasculares, sendo 2 que só existem lá, e uma é uma espécie, um capinzinho que foi introduzido, né, Poa annua chama, nome científico, que foi introduzido lá acidentalmente, eu acredito, durante alguma das expedições assim que foram feitas já na Antártica. Mas só para você ter a ideia, enquanto nós temos 111 ou 113 espécies de briófita, existem apenas 3 vasculares, porque são plantas mais complexas, elas precisam ter apenas no mundo. Exatamente, 3 espécies lá na Antártica, né? É por isso também que chamou a atenção de vocês ir para lá, quer dizer, essa parte, independente de toda a pesquisa, essa parte das plantas, do que vocês podem trazer para a pesquisa. Exatamente, o que chama a atenção lá é que as coisas que tem na Antártica só tem lá, são coisas muito especiais. Né? Dificilmente a gente vai ter uma planta que ocorra no continente americano, na África e também ocorra na Antártica. Não estou dizendo que não tenha. Né, mas dificilmente isso vai acontecer. Existem plantas dos mesmos gêneros, muitas vezes no caso das briófitas, né, elas são semelhantes, elas são parentes, mas não é exatamente a mesma espécie. Você imagina que para uma planta sobreviver numa condição extrema dessa, ela tem que ter um aparato totalmente único, né? O aparato genético dela é muito diferente de uma planta que vive numa região tropical, com disponibilidade de luz, de solo, de calor, né? Então, é isso que é o mais fascinante de fazer parte de uma missão antártica, de um programa de estudo antártico. E qual é a principal dificuldade dessas coletas, nesse lugar tão gelado? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é encontrar as plantas no primeiro momento, né? E, como você falou, gelado. Então, a gente tem que
tirar a luva para manusear o material. Isso é uma dificuldade enorme. Mas encontrar as plantas, pra você ter ideia, nós ficamos em torno de 3, 4 horas, às vezes, até mais, procurando plantas, né, assim, para trazer 3 ou 4 materiais para dentro depois do laboratório. Então, encontrar a planta, né, é muito difícil. Assim. Vocês estão pensando que é fácil? São plantas muito Imagina pequenas, com gelo, né? São plantas muito Bom, pequenas. eu vou fazer um rápido intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai saber um pouco mais, né? Nós temos fotos, inclusive, como foi a chegada lá na Antártica, as dificuldades, né? Os desafios que vocês enfrentaram para fazer e participar dessa missão, tá bom? Um instante só, até já. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. Opinião Livre de hoje está conversando com o cientista, botânico, fotógrafo, né? Matheus Paciência, que participou de uma super missão na Antártica. Que privilégio que você teve. Em novembro de 2018, ele participou de uma missão de 40 dias na Antártica. Como é que foram esses preparativos para a viagem? A gente tem que passar por um treinamento para poder ingressar a equipe do ProAntar, né, do Programa Antártico Brasileiro. Depois desse treinamento, eu viajei para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu peguei um avião da FAB, um Hércules, um C-130, que nos levou até o Chile, até Punta Arenas, no Chile, que é o extremo sul do Chile. E de lá, eu peguei o navio polar brasileiro. A foto Esse do avião? Hércules, né, esse é o C-130, né, que é um avião de guerra usado, né, de carga, avião militar usado por Já várias isso já forças sentiu o aéreas. clima, né? Sim, não tenha dúvida. A gente vai pendurado no meio de carga, né, não tem conforto nenhum, mas é uma viagem ótima, assim, né? Uma aventura mesmo, já né? começa a aventura ali. Tá. Não tenho dúvida. Aí esse avião levou vocês até o navio? Até Punta Arenas, no Chile, até o porto de Punta Arenas. E de lá a gente pega o navio para fazer a passagem para a Antártica mesmo. Né, a gente vai conduzindo pelo estreito, os canais chilenos, até chegar no Estreito de Drake, que é a passagem para o continente antártico propriamente dito. Aí é uma parte muito interessante de contrastes, né, de cores diferentes, neve, céu, verde da mata, né, em volta. Isso é Ushuaia, é a passagem bem perto ali de Ushuaia. Ai, que lindo! Na Terra do Fogo, você passa por toda a Terra do Fogo. E esse navio, né? Qual que é a diferença desse navio, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem do navio. A diferença desse navio que você está indo para a Antártica de outros navios.
Esse é um navio polar, é um navio de pesquisa que foi adquirido pela Marinha Brasileira em 2008. Ele foi todo preparado para, em 2009, entrar em operação a servir o Programa Antártico Brasileiro. É um navio que tem um super conforto, assim, né? Então os pesquisadores ficam em camarotes, tem 5 laboratórios disponíveis, então ele é totalmente preparado para pesquisa. Existe um helicóptero que faz também, lança acampamentos, porque existem alguns pesquisadores que ficam acampados na Antártica, por incrível que pareça, né, dependendo do tipo de projeto. Tá? Mas é um navio fabuloso. Assim, a viagem é algo maravilhoso. Assim, a passagem em si, né, de navio. Você fica num sistema confinado, com outras 100 pessoas, incluindo de tripulação. vários países. Então, no caso, eram pessoas da Marinha Brasileira, né? Aí é bem a chegada na Antártica, a gente chegando... Mas no fundo é a Antártica? No fundo já é a Antártica. É nosso primeiro contato com a Antártica, visto ali, né, da parte da cabine do navio. É um navio enorme, tem quase 100 metros de extensão esse navio. E só dá para chegar lá de navio? Não dá para chegar de avião? Você pode chegar de avião também. Depende do tipo de projeto que é feito na Antártica, o tipo de pesquisa. Alguns pesquisadores vão de avião. Depende do tempo que você vai ficar, o tipo de projeto, né? E alguns vão de navio. No meu caso, eu precisava ficar no navio para poder fazer exatamente depois. Fazer várias saídas de campo para pegar essas plantas e ter acesso a laboratórios. Que o navio, o H-41, que é o Tio Max, que os marinheiros chamam de maneira carinhosa, ele detém esse aparato todo. É um navio muito preparado para a pesquisa polar. Quanto tempo desde a saída, quando você chega lá no Ushuaia, no Chile, até chegar na Antártica? Quanto tempo de navio? A saída toda de Punta Arenas até a Antártica dura em torno de 5 dias. São 3 dias para atravessar os canais chilenos, né, a região ali de Ushuaia, e depois pelo menos 2 a 3 dias para fazer a travessia do Estreito de Drake, que é um... Fala do Estreito de Drake, sabe por quê? Porque o Estreito de... Essa passagem, para quem não sabe, do Estreito de Drake, ela fica entre o extremo sul da América e a Antártica. E é considerado o mar mais perigoso do mundo. Como é que foi? Passou tranquilo? Como foi? No nosso caso, nós passamos tranquilo, assim. Mas existe toda uma preparação também, de ver o melhor dia de fazer a travessia. Às vezes o navio tem que adiar ou atrasar a viagem 1 dia, 2, para poder... Porque ali o mar está muito revolto. O mar é muito revolto, as ondas chegam até 11, 12 metros de altura. E é um mar que é inavegável, praticamente, mesmo para um navio desse porte. Então, a gente saiu com ondas de 4 metros e no meio do Drake pegamos ali ondas de até 7 metros. E aí? E aí que é todo mundo intocado no camarote, assim, sabe? Você vê muito pouca gente no navio, porque você tem que se segurar, tem que tentar dormir o máximo que você puder. E você ficou bem? Você não sentiu nada? Eu fiquei bem. Não, eu fiquei bem. Eu vi muita gente passando mal, assim. Tem uma preparação para isso ou é tua natureza mesmo que passa bem no navio? Acho que foi minha natureza mesmo. Acho que eu passei bem, mas eu conheço gente que passou muito mal, assim. E aí, que imagem linda? É foto sua? Isso, são fotos minhas. Isso é o Ushuaia também, ali a região do Ushuaia. Né? Eu adoro tirar fotos também em todas as viagens, né? Isso é interessante demais. A gente, nos canais chilenos, né, você consegue ver esses tons diferentes, né? Essa parte do meio, isso é uma geleira. Isso é um gelo ancestral, né? Isso, a gente percebe que é diferente da cor da neve. A neve é branca. Tá. A neve é branca e fofa, o gelo é sólido, é como se fosse uma rocha, né? Mas é água praticamente petrificada, assim, e ele tem esse tom azulado. Eles sempre ocorrem nas gretas, assim, né? Entre um vale e né? Tipo, encaixado nos vales. Na Antártica a gente vê demais isso. Fica assim sempre? Fica assim sempre. Ah, ela tem essa coloração água, né? azul, essa coloração azul. Que é uma água represada. Uma água congelada há milhares de anos. Essa água fica assim milhares de anos e dá esse contraste maravilhoso, né? Bom, e aí a chegada, a gente viu uma parte aí, a chegada Sim. na Antártica, como é que foi essa sua chegada? Você logo de conhecia cara a estação? A gente chegou na estação brasileira. Aqui, essa foto não condiz com o que é hoje a estação, que ela está praticamente pronta e prestes a ser inaugurada, né? Aqui ainda estava sendo montado a estação, mas foi o primeiro local que eu pisei em terra na Antártica, foi para
para conhecer a Estação Comandante Ferraz, que existe lá desde 1982 já, né? Tá, e aí como é que era a missão de vocês? Vocês ficavam dentro, no caso vocês ficavam andando aí já é a parte da coleta, vocês procurando sim, nós ficávamos no navio, né? Todos os dias nós acordávamos, tomávamos o café da manhã bem cedo e tínhamos uma reunião com o pessoal da Marinha para saber as condições meteorológicas, como seria, qual o melhor momento de saída, quanto tempo nós poderíamos permanecer em terra até o retorno no navio. E dependendo do dia a gente conseguia pegar tempos bons, né, tempos mais abertos, com sol, sempre com frio, né, mas com menos vento. Muito frio? Muito frio. É um frio suportável? Suportável com a roupa que a gente usa, especial, né? É uma roupa especial. Todos nós usávamos um macacão do tipo Mustang, que é uma roupa caríssima. Ela não é impermeável, mas ela é muito quente, ela te protege muito do vento, assim. E ela tem uma flutuabilidade grande. Então é uma questão de segurança. Se você cai na água, na Antártica, você não vai durar muito tempo, mas com o Mustang você dura um pouquinho mais, né? Então nós éramos obrigados a descer do navio, todos aparamentados de Mustang. Já fazia parte de um protocolo, vocês tinham Exatamente. Tem um protocolo super rígido que a Marinha passa. Isso você aprende no treinamento antes de ir para a Antártica e lá você põe em prática, né? Então, lá na Antártica em si, desde a saída do navio, descendo a escada de quebra-peito, que são aquelas escadas de madeira, né, que eles colocam na lateral do navio para você descer o bote, para depois ir para o continente, né, para a terra firme. Esse processo todo era um processo muito delicado e sempre tinha um perigo ali, um risco de alguém cair na água, enfim. Então você tem que fazer tudo com muita cautela. E vocês faziam isso todos os dias? Todos os dias a missão de vocês era ir com alguém junto, né? Sim, sim. Geralmente nós saímos em grupo de 3 pesquisadores e sempre acompanhados por um alpinista. Isso é importante dizer. Ninguém sai para a Antártica sem... Sozinho? Sozinho, jamais. Isso você aprende lá atrás já, né? Sempre acompanhado de alguém mais experiente. E no caso dos pesquisadores, sempre acompanhado de um alpinista. O que é esse alpinista? É uma pessoa altamente treinada, que já conhece o alpinismo em gelo há muito tempo. Os alpinistas que integram o Programa Antártico Brasileiro, eles estão há pelo menos 20, 25 anos já fazendo isso, acompanhando os grupos. Ele é que te indica onde você pode pisar, poxa, não vai ali porque essa rocha está deslizando, né? Tem aquela questão de saber os diferentes tons de branco, né, também. Ele consegue identificar o gelo o gelo mais mole, o gelo mais fofo, aqui não vai ali. Os tons do gelo e da neve, já sabe onde pode pisar, onde não. Mas você tirou fotos lindas, tem mais acho que tem mais foto aí. Olha aí. Isso é São Stenhouse, né? A Baía de Stenhouse, que fica na Baía do Almirantado, próximo à Estação Brasileira. Isso é um dia firme na Antártica, né? Um dia de sol. Aí está fazendo menos 10, menos 12 graus, sensação térmica de menos 20, 25. Negativos, né? Graus negativos. Nossa, muito. Apesar do sol, apesar de tudo isso, é muito frio. Você não consegue ficar sem roupa, sem luva há muito tempo, assim. Eu tinha que tirar a luva para fazer as fotos e para coletar as plantas. E colocava correndo. E colocava correndo. O Matheus, em relação à estação em si, né, a gente sempre fica com essa curiosidade, principalmente depois dos problemas que nós tivemos, a destruição da Comandante Ferraz. Ela está agora já em fase final de obras. Qual que é a sua impressão sobre essa nova base? Está bem preparada, bem... Bom, assim, ainda não conheço a estação depois de pronta, mas pelo que eu tenho acompanhado e pelo que eu vi lá na montagem mesmo, vai ser uma das melhores estações existentes da Antártica, estações de pesquisa existentes da Antártica. Tem equipamentos de primeira geração, tem capacidade para 50 e poucos pesquisadores, se eu não me engano, algo assim, para muitos pesquisadores. Então isso é um diferencial importante, porque a gente vai poder fazer pesquisa ao longo do ano inteiro agora na Antártica, não somente na época do verão, que a gente depende de ir de avião ou de navio, mas sim permanecer um tempo maior na Antártica. Então, acho que vai dar para fazer projetos de longa duração na Antártica agora. E essa foi a sua primeira viagem? Sim, espero que a primeira de outras. De muitas? Sim, a primeira de muitas. A Unip vai continuar fazendo parte dessas pesquisas? Qual que é o projeto daqui para frente? Sim, nós temos uma parceria com o pessoal da UNB de Brasília e também com a Universidade Católica de Brasília, cada um tocando uma parte da pesquisa, do projeto. Esse projeto tem previsão de duração de 3 anos. Então, até lá, acho que ainda muita coisa pode acontecer, assim, né? Nós temos alunos de doutoramento da Unip que estão agora
iniciando o trabalho na Antártica também, com as plantas que eu coletei no passado, mas agora ela vai fazer também uma viagem para fazer novas coletas em outras localidades, para pegar plantas que eu não tive acesso ou que eu não consegui na época, né? A ideia é que a gente faça pelo menos uma expedição por ano, o pessoal da Unip, o nosso grupo da Unip. Agora, qual a importância dessa pesquisa que vocês estão fazendo, que a Antártica está fazendo com tantos pesquisadores do mundo inteiro para o mundo? Olha, a pesquisa antártica por si só, ela já é importante porque você está revelando ao mundo espécies novas que antes não eram conhecidas da ciência. Então, acho que só por isso já é importante. E é claro que por esses seres biológicos viverem nesse ambiente extremo, eles podem entregar muita coisa para o ser humano em si, que é parte química, descoberta de novas moléculas, biotecnologia, a parte de genômica, né? Isso pode vir a ter uma aplicação no futuro para a descoberta de novos fármacos, por exemplo, né? Estudos anticâncer, estudos antimicrobianos, produtos antioxidantes, enfim, tem uma aplicação muito grande, assim, Bom, né? Maravilha. Então, obrigada, viu? Você Obrigado tá fazendo, vocês pelo convite aqui. Participando aqui do programa. E parabéns pela missão. Espero que você tenha muitas chances de ter outras missões. Também. Tá bom? Eu também espero, Silvana. Muito obrigada pela sua prazer presença aqui, tá? Tá bom? Obrigado. O Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E encerramos esse programa com essas imagens maravilhosas dessa expedição. Até a próxima. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos.
Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde.